Vamos começar, Iago? Bom, boa tarde novamente. Todos sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Luísa. E eu sou Iago, e é com um grande prazer, né, e uma grande alegria que eu e Ana a gente apresenta para vocês a nossa nova atividade do GNI Campus Catu, protagonizado por nós, para nós e para quem se sentir à vontade, o GNI Talk, né, uma roda de conversa interativa. Bom, e o tema hoje da nossa primeira edição do Genital, nada mais, nada menos que diversidade na ciência. Bom, mas antes disso, né? Como o nosso tema vai ser diversidade na ciência, o que é ciência, né? Alguém se arrisca a dizer o que é ciência? Alguém sabe? Alguém quer falar no chat, aqui no microfone mesmo? Mas e aí, Iago? Você sabe o que é ciência? Bom, Ana, o termo ciência é um termo muito complexo, né, muito amplo, e é difícil defini-lo apenas em uma palavra, Sim. mas é um conjunto de conhecimentos que nós, enquanto sociedade, enquanto ser humano, fomos desenvolvendo, aprendendo, né, com o decorrer dos anos. E o conhecimento da ciência, especificamente, busca investigar os objetos, né, da vida, as coisas e o mundo como um todo. Sim, Iago. Mas também, né, há outros tipos de conhecimentos que são super importantes e não são, são super importantes, como a arte, a música, a dança e dentre outras ciências também, que na maioria das vezes não são vistas também como ciências, né? Sim. Mas tá, a gente tentou chegar próximo do que é ciência, né? Definir o que é a ciência. Mas quem é que faz essa ciência, né? Quem são essas pessoas? Seja tanto assim quem faz a ciência nacional quanto a ciência mundial, internacional, né? E aí eu pergunto para vocês, pessoal que está assistindo, para Iago também, o que é que vem na mente de vocês, na cabeça, quando eu penso cientista? A palavra cientista, vem o que na mente de vocês? Ah, fala no chat, o que é que vem? Bom, eu vou ajudar vocês. Quando eu era menor, eu sempre vinha na minha cabeça um monte de homem branco também, Alejandra. Sempre vinha na minha cabeça que o cientista era aquele cara que montava o Frankenstein, sem dúvidas, que estava em um lugar assim, insalubre, que misturava um monte de coisa, um monte de líquido colorido em uma vidraria e voa lá, fez a ciência. E a gente sabe que a ciência não é assim. Iago falou sobre o conhecimento científico em específico, né? A utilização do método científico para as experimentações, né? Por mais que a ciência ela pareça mágica, ela é real. A gente sabe disso, que hoje a ciência é real. Deixa eu ver aqui o chat. Lívia fala homem branco, mais velho de jaleco, sim, sem dúvidas. Ítalo fala que são pessoas que se debruçam sobre determinados assuntos de um determinado conhecimento. Olha, Ítalo já foi um pouquinho mais longe. Tiago. Bom, ao longo do tempo foi criando uma imagem, né? Uma imagem estereotipada, que é o que o pessoal colocou no chat, né? A imagem do homem branco, de homem de jaleco, de um cara muito mais velho, com uma inteligência acima da média. E esses estereótipos só fazem com que o resto da sociedade se afaste da ciência, né? E foi para isso, né, que criamos essa roda de conversa para tornar ela mais interativa. E é por isso, professora Anísia, que nós estamos incluídos, né, na FEMIC. A senhora pode falar um pouco sobre? Oi, claro, sim. Só um minutinho que eu tô tentando aqui dar conta de uma gravação que é a primeira vez que eu tô fazendo. Bom, são nossas primeiras vezes, né? Então tá.
Gente, Catu tem sempre a Feira dos Municípios e a Mostra de Iniciação Científica já há alguns anos. A gente geralmente faz de 2 em 2 anos. E esse ano nós teremos de modo virtual. Eu vou deixar aqui no chat o link da página do site da FEMIC, tá certo? Para vocês poderem entrar depois. As inscrições para projetos são a partir do dia 1º de junho a 31 de agosto. E o GNI está fazendo parte dessa comissão organizadora da FEMIC e como já ação preparatória para incentivar especialmente inscrições de meninas e de pessoas LGBTQIA+, pessoas que não estão tão dentro do estereótipo, vamos dizer assim, da ciência, mas que a gente sabe que já existem muitas, muitas de nós e delas fazendo ciência. Mas o edital preconiza, né, que a gente também estimule ainda mais a participação desse público. Então, estamos aqui no GNI fazendo essa atividade também para promover a FEMIC. E aí eu queria incentivar todos os estudantes que estão aqui nos ouvindo, seja do ensino médio integrado, seja subsequente, seja graduação, para se inscrever em seu projeto. Se você ainda não pensou em se inscrever para a FEMIC, se sinta estimulada a partir também desta atividade que a gente está fazendo agora, para pensar em que tema que você tem vontade de estudar, de pesquisar, busque o professor, a professora, para ser o seu orientador, orientadora dentro desse tema, e se inscreva. Participe, faça parte da ciência e inicie com a ciência nos seus estudos, porque a gente vai ver aqui ainda mais aprofundadamente, né? E vocês já sabem disso, o quanto é importante esse processo de iniciação científica dentro da educação, porque isso valoriza muito e aprofunda a nossa experiência com a educação, com o mundo do trabalho, com o nosso mundo e pessoal, profissional e o nosso crescimento. Então, fica aqui a dica da FEMIC para vocês e a gente agora vai continuar com Ana Luísa e Iago. Tem uma Com vocês. perguntinha aqui. Vai lá. Abrange a Bahia inteira? Sim, a Bahia inteira. Estudantes de qualquer escola, né? Não somente dentro do IFE, então é de qualquer escola, qualquer estudante, tá bom? Vem com a gente. Então, pessoal, fica aí o convite para vocês se inscreverem, aproveitar. Eu já participei da FEMI, que é um evento muito legal, muito importante também para a iniciação científica. Mas, continuando, tem alguma coisa aqui no chat? Quer falar, professora Luciana, desse edital da iniciação científica da FAPESB, PROPS? Para não tomar muito tempo de vocês, bem rapidinho mesmo, aproveitando aí que a Nízia, boa tarde aí a todos e a todas e a todes, viu? É um prazer estar aqui com vocês, poder fugir um pouquinho das questões burocráticas da pró-reitoria e vir prestigiar vocês, viu? Rapidamente, só para falar, ontem à tarde a FAPESB lançou um edital de inovação que chama Inventiva. Ele é destinado às cientistas, né, às mulheres cientistas. Depois aí tem o link aí no chat, depois se vocês quiserem divulgar nos grupos de vocês, eu acho bem interessante. O IFE Baiano tem se destacado pelas pesquisas que tem realizado fora da instituição, dentro da instituição. Então, eu acho que quanto mais a gente aparecer, mais pesquisa boa vai aparecer para todo mundo. Tá? E a gente também tem um outro edital, que é o edital da iniciação científica, da FAPESB, junto com a PROPES, que abriram inscrições também ontem, via SWAP, e é para iniciação científica da graduação, viu? Os de iniciação científica de ensino médio, em breve estarão por aí, viu? Então, estão abertos editais, se joguem na pesquisa, que vale a pena. Tá? Um beijo aí para todos, bom trabalho, estou aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Obrigada, professora. Fica a dica aí, viu, gente? Se inscrevam nos editais. Mas, continuando aqui, a gente trouxe uma imagem que muitos podem conhecer, né? Iago tá aí? Iago caiu. Estou aqui. Ok. Essa imagem ela é da Conferência de Survey de 1927. É uma conferência científica que normalmente acontece na Bélgica. Essa aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, né?
Essa conferência é um tanto peculiar, digamos assim. As pessoas que participam dessa conferência são pessoas convidadas por terem grande feito dentro da ciência, tanto descoberta de novas coisas, tanto de teoria. E essa de 1927, vocês podem ver, como o Iago falou anteriormente, que exerce um certo padrão. Olha, alguém que já se pronunciou aqui no chat. Existe uma pessoa aí diferente, né, que não exerça 100% esse padrão. O que é que vocês acham? Vocês conseguem identificar? Pode falar aqui, alguém já falou aqui, não vou dar spoiler. Vamos ver. Claro, aí, ó. Já falaram aqui. Sim, nessa imagem a gente tem a única, e acredito que a primeira mulher a participar dessa conferência de Solvay, né? Até o próprio título da matéria do site que a gente tirou falava que estava reunindo alguns dos maiores gênios da ciência do século XX, né? Então, também traz esse padrão de que cientista é aquela pessoa mega inteligente, mega intelectual. E ela estava aí, a Marie Curie, como José Almeida falou aqui no chat. Olha aí. Vocês acham que conseguiam identificar lá na outra imagem? Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa imagem, eu demorei um tempão para poder identificar, né, a Marie Curie, até porque eu não conhecia ela. Né, Iago? Uhum. Sim, essas imagens, né, que mostram pessoas fugindo do padrão que é estabelecido, são muito difíceis de ser divulgada nas mídias, né? Só tem acesso mesmo quem procura. Quem não procura é difícil ter acesso. Mas eu acho que com o tempo vamos mudar isso e em todos os lugares todo mundo vai saber quem é Esther Sabino, né? As nossas cientistas aí. E é isso. Mas aí eu pergunto, será que depois de 1927, como diria a Rose de Titanic, 84 anos depois, na conferência de Solvay de 2011, será que alguma coisa mudou? Será? O que você acha, Thiago? Eu acho O que meio vocês difícil, né? acham? Vamos ver, né? Bom, e aqui estamos nós, em 2011. Vocês acham o quê? Que teve uma diferença significativa? Como você falou, né? 84 anos depois, quase 100 anos, né? E Sim. só acrescentou uma mulher, né? E é o mesmo padrão. São todos Aqui, ó. brancos, todos velhos. E é a imagem que o estereótipo, né? Que realmente passa. E é muito difícil ser passado, né? E é isso. Depois de 84 anos, só duas mulheres. E é a mesma coisa se repete, né? Na conferência de Solvay de 2017, também há uma grande diferença mulheres e homens, né? Eu e Ana, a gente estava contando e a gente viu em torno de 7 mulheres. Parece a quantidade imensa de homem, né? É totalmente desproporcional. Há 100 anos. 100 anos e Quase nada 100 mudou. anos. O padrão... 2017 foi ontem. Foi o ano que eu e a Iago estava entrando no IFE, no ensino médio. Imagine a falta de representatividade, né, dentro desse espaço e da importância que a Conferência Solvay por mais que ela mais focada para as áreas de ciências naturais e ciências exatas. Em 2017, aí a gente pode ver que teve de 8, a gente só conseguiu identificar 8 mulheres, aparentemente, dentro dessa conferência. Né? E aí, o que é que vocês acham? Essa ciência representa a gente? Nos representa? Sim. Representa a diversidade, a pluralidade que a nossa sociedade é? Estou falando... Lívia comentou que não questionar a questão racial, sim. Então, Deixa eu voltar aqui. em sua maioria, não, acho totalmente diferente. Ninguém aí de pele escura, nem negro, nem nada, né? São brancos. Sim. É o padrão. E ainda performando o padrão daquela antiga ciência que a gente falou, né? Quer dizer, nem tão antiga, 2017. Acho que uns 3 indianos, sim, é verdade. Tem uns ali. Mas, Amiga, o ainda pessoal assim, falando a que não gente... Oi?
pessoal no chat está falando que essa ciência não representa eles, né? E nem a mim, e acredito que também não representa você, né? Sim, verdade. Não nos representa. Já diria a Mônica, né? Mas, como o nosso tema é diversidade na ciência, o Tiano falou aqui, somente os brancos, héteros e cristãos têm acesso ao conhecimento, sim. Sim. Verdade. E aqui a gente tem uma pergunta, né? Por quê? Logo que a gente viu o padrão que a ciência exerceu por tanto tempo, por que ela precisa de diversidade? Para ter novos avanços, para, sei lá, nova ciência, novas descobertas. E agora, a gente vai chamar os nossos convidados. Iago? Sim. Nós divulgamos um card, né? Com duas convidadas, né? Lucy e Nicole. Nicole, infelizmente, não pôde participar, mas temos a nossa Lucy aí, né? Que o nome dela é Lucy de Souza. Ela é não binária, trans feminina, graduada em licenciatura e bacharelado em biologia pela Universidade Federal de Uberlândia, sua terra natal. E, além disso, possui mestrado e doutorado em zoologia, com enfoque em paleontologia pelo Museu Nacional e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje está realizando seu sonho de morar no Norte, trabalha e faz pós-doutorado pelo Museu da Amazônia, sendo a paleontóloga da instituição. Então, ela trabalha com a evolução de crocodilianos e filosofia da ciência. E João? E João é concluinte, né, do curso técnico de Química, integrado do nosso campus, Catu. Ele atua na pesquisa desde 2018, na área da saúde, né, com ênfase em cicatrização em diabéticos, e é premiado em feiras nacionais e internacionais. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, gente, Boa pelo convite. É um tarde. prazer estar aqui. Eu Boa acho tarde. que podemos começar com Lúcia, né? Lúcia, E sua trajetória na ciência e falar o porquê que a ciência, né, ela precisa de representatividade e diversidade. Claro, sim, explicar um pouquinho para a gente também o que é ser paleontóloga, né? Acredito que muitos ficaram curiosos. tá bom, vou tentar ser breve. Bom, o que é importante saber da minha trajetória é que eu não entrei na ciência sendo uma pessoa trans. O meu reconhecimento de identidade de gênero ele foi bem tardio, por ignorância mesmo, né? Que a gente não aprende sobre isso, a gente precisa ser autodidata nessas coisas. E eu demorei muito para ter acesso a esses conhecimentos que me ajudaram a me entender, né? Então, eu tinha sérios problemas de depressão crônica, coisas nesse sentido, e eu achava que os problemas que geravam essas depressões eram outros, né? Que eram os problemas que eu tinha conhecimento. Mas à medida que eu fui me entendendo melhor e entendendo mais sobre essas questões de gênero, eu pude entender que de fato eu estava performando, né, um papel que não condizia com quem eu sou de fato. E aí foi em 2019, né, há 3 anos já? Não, 2 anos. Que eu fiz a minha transição, que corresponde ao final do meu doutorado. E então, por exemplo, é muito errado você me falar que eu seja uma representatividade daquelas meritocráticas, né? Ah, é trans e tem doutorado. Não, meu doutorado foi basicamente conseguido como na forma de um homem cis, porque foi realmente só no final do doutorado que eu transicionei. Então, são pressões diferentes, são acontecimentos diferentes, são cobranças diferentes. A forma que aconteceu na minha vida, a gente não pode ignorar isso. Eu sou paleontóloga, eu estudo a vida do passado, seja ela planta, fungo, bactéria, vertebrados, animais, né? Utilizando muito de uma interface paleontológica, mais geológica, mas a minha especialização é com evolução dos crocodilianos, e no momento eu estou morando aqui em Manaus tentando entender melhor como era e quais fatores levaram
a floresta que existiu aqui antes da Amazônia a se tornar a Amazônia que a gente conhece hoje em dia e, consequentemente, entender sua diversidade e tudo mais. Por que diversidade importa, né? Porque, primeiro, a gente, muito resumidamente, precisa entender que a ciência, ela tem duas bases fundamentais, que uma base a gente pode chamar de sensorial, que é literalmente essa parte fisiológica dos nossos corpos, né, que é as nossas percepções. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa anósmica, eu não sinto cheiro. Então, a forma do que eu entendo a realidade, que eu vejo a realidade, é diferente de uma pessoa que sente cheiro. Os fatores que me geram prazer na alimentação, os fatores que despertam o apetite de uma comida gostosa, são diferentes de uma pessoa que sente cheiro. Então, isso quer dizer que, embora nós compartilhemos a mesmíssima realidade, com os mesmos fatos e objetos, essa realidade ela interage, ou melhor, eu interajo com essa realidade de uma forma diferente de vocês que sentem cheiro, por exemplo. E isso vale para quem é surdo, para quem tem alguma deficiência visual, ou, enfim, tato, etc. Então, seres humanos diferentes, necessariamente, por mais que eles sejam gêmeos, vão interagir com a realidade de forma diferente. Só por causa disso, quanto mais diversidade, melhor, porque já vai garantir que nós entendamos a realidade do mundo por outros olhos, literalmente. Então, por que é tão difícil hoje em dia a gente pensar em um carro que você consiga dirigir sem ter a visão? Por que é tão difícil você pensar em se entreter com alguma coisa, com algo que não que não envolva a audição? Porque as pessoas que não possuem esses fatores, elas não estão produzindo os conteúdos que elas consomem. E isso vale para a ciência. Então, todos os processos que a gente explica, a gente usa daquilo que mais é comum e mais confortável para a gente. Só que isso, às vezes, pode nos limitar a compreender certos fatores que estão intrínsecos a essa observação que a gente está fazendo, que é a nossa própria observação enviesa. Então, talvez por a gente estar usando tanto um dos sentidos e ignorando os outros, a gente pode estar enviesando a nossa percepção dessa realidade e, consequentemente, afetando a forma com que a gente descreve e explica ela. Então, só por isso a diversidade é fundamental. Um outro fator, que aí já é um fator mais social cognitivo, de que existe uma coisinha chamada conhecimento prévio, que é todo aquele conhecimento que está dentro da sua cabeça. E ali está dentro o que você estudou no ensino médio, no ensino fundamental, sozinho, as séries que você assistiu, os traumas que você viveu, as coisas boas que você viveu, as lendas que você ouviu, tudo que você, por algum motivo, interagiu e considerou como sendo uma verdade e armazenou na sua cabeça. Consequentemente, pessoas diferentes necessariamente têm um conhecimento prévio diferente. Isso também permite que esse conhecimento prévio, que é usado para ajudar na interpretação dos nossos sentidos, geram das coisas que a gente interage, diferentes conhecimentos prévios te geram diferentes interpretações dessa realidade. Quando eu digo diferentes interpretações, não é uma questão de opinião, no sentido de, na minha opinião, isso é vermelho, na sua opinião, isso é azul. Não, não é isso. É no sentido evidencial mesmo, ou seja, no sentido do conhecimento. O que é conhecimento? É uma opinião fundamentada. Então, o que eu estou falando de diferenças, elas são diferenças de conhecimento, diferenças na construção do conhecimento, porque serão opiniões fundamentadas de maneiras diferentes por causa das percepções diferentes e dos conhecimentos prévios diferentes. Consequentemente, quando você inclui negros, indígenas, quilombolas, pessoas trans, pessoas LGBTs de modo geral, essas pessoas têm uma vivência e, consequentemente, um conhecimento prévio que ainda não é contemplado ou que ainda não foi contemplado na construção do nosso conhecimento atual. Consequentemente, essas pessoas ainda têm muito a contribuir e provavelmente muito mais a contribuir do que uma pessoa homem, cis, hétero, branca, eurocêntrica, etc, etc, etc. Então, seria basicamente por isso que é importante, por isso que a ciência precisa de diversidade. Uau!
Muito obrigada, Lúcia. Muito interessante. Acho que eu não tinha ouvido assim de uma perspectiva diferente também, né? Mas vamos continuar. Vamos lá, João. Fala um pouco da sua iniciação científica, né? O que te motivou a desenvolver projeto de pesquisa, a área que você pesquisa e por que a ciência precisa de diversidade. Oi, gente, boa tarde mais uma vez. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com todos vocês. Eu que agradeço. Minha vida na ciência, ela não começou muito cedo, mas ao mesmo tempo cedo, né? Eu sou um jovem pesquisador e, em muitos casos, sendo uma raridade no nosso país. Mas desde criança, eu sempre quis. Não sei se eu queria sempre ser um cientista, mas eu sempre fui fascinado por toda essa temática. E foi justamente no ensino médio, quando eu ingressei para o IFE, que eu descobri que eu poderia ser um cientista, né? Eu descobri que, além do ensino, o IFE também ele ofertava pesquisa. E logo quando eu entrei no curso técnico em Química, que é o curso que eu terminei ano passado, que eu entrei no laboratório, eu fiquei apaixonado por tudo aquilo. Para mim, tudo aquilo era mágica e eu queria fazer parte daquele mundo mágico para mim. Para além disso, eu também conheci o meu orientador, o professor Saulo. O professor Saulo é um professor que já tem uma longa trajetória no ramo da pesquisa dentro da instituição com alunos do ensino médio. Então, foi a partir dele que eu vi uma porta para que eu pudesse desenvolver pesquisa. E foi a partir dele que a minha pesquisa e a minha trajetória no mundo científico nasceu. Eu faço uma pesquisa desde 2016, que foi quando eu comecei, né? 2016, 2017. Eu trabalho com a cicatrização de diabéticos. Nós produzimos alguns tipos de formulações que venham a potencializar a cicatrização de pessoas que são diabéticas, né? Nós trabalhamos com as úlceras, que são ferimentos muito difíceis de cicatrizar, e eu já tinha isso na minha família, que era a minha avó. Minha avó era diabética, ela tinha úlceras e ela teve que amputar a parte dos membros inferiores dela por causa dessas úlceras. Então, tudo nasceu daí. Além disso, eu também tive uma ajudinha da medicina popular, desconhecimentos da minha família, né? Na minha cidade natal, que se chama Crisópolis, as pessoas elas utilizam muito uma das matérias-primas dos nossos produtos, que é o leite da mangaba. É um tipo de látex extraído da mangabeira, que é uma árvore, né? E já era muito utilizado via ingestão oral, para tratar de úlceras gástricas. Então, a partir disso, tudo isso nasceu com um pezinho na ciência e um pezinho também em casa. Para falar sobre diversidade na ciência, quando Luísa mandou as perguntas prévias, eu fiquei, sabe, rodando os 4 cômodos da casa, pensando o que eu ia falar. E durante esses pensamentos, me veio uma frase na cabeça que foi bem pertinente. Me veio a seguinte frase, eu até anotei. A ciência precisa ser diversa para não ser opressora. Isso me lembrou muitos fatos históricos que aconteceram durante toda a nossa trajetória enquanto humanidade. E 2 deles, eles me tocam muito. E não posso falar com tanta propriedade, mas vou falar o que eu lembro. Eu lembro muito sobre a temática LGBT, por eu ser LGBT, e lembrar que há anos atrás, ser LGBT era ser doente. E parte da ciência deu um aval para isso. Parte da ciência foi opressora com a população LGBT. Como também ser negro era ser menos evoluído, era ser menos civilizado, era ser menos pessoa, era ser menos humano. E parte da ciência também deu um aval para isso. Então, quando eu penso na importância da diversidade na ciência, sabe, isso vem muito na minha mente. Sobre como Lucy falou anteriormente, nós precisamos de todas essas visões de mundo. E como, a partir dessa diversidade na ciência, a gente não vai fazer com que ela não seja opressora, que ela seja uma ciência empática. Então, é basicamente isso. E esse é o João, cientista. Obrigada, João. Eu vou ler aqui o chat, é muito importante. Eu compartilho também um pouco da fala de João, né? Nós dois somos de Crisópolis também, aqui no interior da Bahia. Eu conheço um pouco, né, do trabalho de João. E é isso.
Tem algumas coisas aqui no chat. Deixa eu ler. Tem um pessoal aqui falando que foi maravilhosa a fala da Lucy, foi incrível, foi muito necessária. Uma pergunta aqui também, né? Que acredito que tanto Lúcia ou João pode responder. Para você, qual o principal motivo da falta de representatividade na ciência? Deixa eu terminar de ler. Alguém quer responder? Lúcia, João? Na verdade, falaram aqui no chat também, deixa eu ler. Alguns falam, foram aspectos sociais, pois muitas questões que não é pois muitas questões de quem não é favorecido economicamente são negligenciadas na ciência. Eu posso Muito falar legal. um pouquinho, se quiser. Pode falar, Lúcia, por favor. Bom, a resposta também tentar ser curta, ela está relacionada a uma coisa que a gente pode chamar de projeto político. A sociedade que a gente vive, ela tem uma estruturação capitalista liberal. O que isso quer dizer? E mais especificamente, a democracia que a gente vive é uma democracia burguesa. O que isso quer dizer? Que a nossa estrutura de sociedade, ela visa lucro. Tanto é que se você é uma pessoa que não tem trabalho, você é uma pessoa que não cumpre função social na sociedade. E não é à toa que as pessoas que são menos privilegiadas no sentido, deixa eu reformular isso. As pessoas que são excluídas da sociedade têm seus direitos básicos negados, como os LGBT, como as pessoas negras, principalmente as pessoas pobres, elas geralmente não têm empregos, como uma forma de desumanização dessas pessoas. E o que isso tem a ver com a ciência? Tudo. Porque ciência é poder, conhecimento é poder. E quando você tem uma democracia burguesa, por que é uma democracia burguesa? Esqueci de falar, né? Porque quando a gente faz um processo eleitoral, as pessoas que estão votando, elas não estão politizadas. Politizada não é eu sou petista, eu sou pessoalista, eu sou PMDBista ou qualquer coisa desse tipo. Politizadas são pessoas que entendem o seu papel na sociedade e possuem capacidade racional de entender não só o seu papel, mas a estrutura da sociedade. E a gente não tem isso na nossa educação, a gente não tem isso na nossa formação, e as poucas pessoas que conseguem adquirir isso correm por fora, geralmente são penalizadas. Então, quando a gente tem um processo eleitoral, a gente tem fake news comendo solta, a gente tem manipulações, compra de votos, etc. Tudo que a gente sabe que acontece por causa dessa defasagem de politização. A gente não vê sentido na eleição, porque o único sentido que existe nessa eleição atual que a gente tem é a manutenção e perpetuação de poderes. Tanto é que, se você vai ver, basicamente, todos os presidentes que nós tivemos foram reeleitos. Basicamente, todos os políticos que existem estão aí há mais de 8 anos, ou seja, mais de 2 mandatos, pulando de um cargo para outro. Então, o que isso mostra? Isso mostra, uma forma de análise, né, é que a gente não está ligando muito para o que está acontecendo. Tanto é que pessoas que são muito votadas, por exemplo, são aquelas que são esdrúxulas nas propagandas eleitorais e tudo mais, porque elas cativam por outras coisas e não pelo projeto político ou pelo entendimento social que essa pessoa pode trazer. Então, nesse contexto, quando a gente fala de pessoas que são minorias no sentido político, social, ou seja, que possuem seus direitos básicos negados enquanto sociedade, a gente está falando de uma ferramenta de opressão estrutural que serve para manutenção de poder. Manutenção de poder de quem? Dos milionários, dos bilionários e das classes políticas que se beneficiam disso. Então, uma vez que existe essa opressão em cima de muitos, esses poucos podem se manter no poder. E a opressão estrutural contra LGBTs, contra negros, contra indígenas, elas têm uma função muito importante de estabilização de controle, porque ela cria conflitos entre as próprias minorias. Então, é comum você ver LGBT, que não seja, até T mesmo, né? Mesmo pessoas trans que são transfóbicas. É comum pessoas negras que são racistas. É comum mulheres cis que são machistas, ou seja, as próprias minorias replicam essas opressões como uma forma de serem vítimas, né, dessa educação
como uma forma de estruturação da sociedade que impede a gente de ver quem é o problema real. E a ciência, uma educação básica bem fundamentada e tudo mais, ela é a chave para a politização. Por isso que ela é tão poderosa. Não é poder de fazer arma, não é também tem isso, mas não é necessariamente esse poder. E sim um poder de transformação. E aí por isso que ele é tão controlado, tão manipulado e tão mantido nas classes dominantes da sociedade. E quando a gente tem na educação esse pouco de movimentação social, né? Então, por exemplo, acho que muitos aqui vêm de famílias pobres, incluindo eu. A gente pensa na educação como uma escada para a gente melhorar de vida. Os nossos pais pensaram assim também, né? Não, estuda. Se tu estudar, tu não vai precisar pegar na enxada, tu vai poder trabalhar com coisa mais leve, vai ter uma vida mais digna. E de fato é, porque conhecimento é poder. Só que o conhecimento que a gente tem no momento, ele ainda não é o suficiente para gerar essa politização em massa e permitir que a gente reestruture essa sociedade de uma forma mais equitária, ou seja, que atenda às demandas reais das pessoas que compõem essa sociedade. Ô, Lucy, vou aproveitar aqui, acho que é a Ana Luísa. Eu fiz uma pergunta no chat e vou fazer agora para você. Sou fã, já tinha te ouvido anteriormente. Gosto muito sempre das suas falas, das suas ponderações. Passei a seguir sua página. Aliás, gente, ela tem uma página super legal no Instagram, Make Science, né? E acho que para quem não conhece, vale a pena seguir. E eu queria saber como é que é hoje, se você ainda enfrenta muito preconceito, como é que foi esse seu processo enquanto cientista, né, dessa transformação de gênero, se você pode contar um pouquinho para a gente. Eu que agradeço, me sinto honrada e seguirei na luta. Então, como eu falei, eu sou muito privilegiada, né, por causa da minha transição tardia, no sentido da hierarquia, né? A academia ela é extremamente hierárquica. Uma pessoa que tem doutorado, uma pessoa que já publicou artigo, uma pessoa que é professora, ela tem muito mais poder do que uma pessoa trans que está começando a graduação e tudo mais. Então, não quero dizer que a minha transição eu passei impune, né? Vamos dizer assim, socialmente impune. Eu perdi vários contatos, vários projetos, eu perdi bolsas, foram fechadas as portas para mim e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, como eu já era uma pessoa que, quando eu transicionei, eu estava no final do doutorado, eu já tinha artigos, eu já tinha alguma relevância na hierarquia e na estrutura do conhecimento, pelo menos da minha área, eu não podia ser completamente descartada, que geralmente é o que acontece quando você é uma pessoa que está na graduação, tentando começar. Então, os assédios que vêm para mim, e ainda mais que eu comecei a virar divulgadora científica, nesse mesmo período, os assédios que vêm para cima de mim, eles têm consequências muito maiores do que o assédio que se comete numa pessoa que está começando na área. Então, existe essa diferença de poder. E então, assim, eu sofri nesse sentido social acadêmico, mas eu acho que a maior consequência que eu paguei, né, e aí foi fora da academia, foi porque desde 2014, né, como eu falei, eu me entendo como tendo problemas de gênero, só que como eu era muito ignorante no assunto e tudo mais, as informações que me chegavam eram justamente as replicações de transfobia estrutural. Então, o que eu pensava sobre ser trans? Prostituição, rejeição familiar, rejeição escolar. Então, eu morava no Rio sozinha, dependia da minha bolsa. Então, eu só pensava assim, nossa, se eu transicionar agora, eu vou perder minha ex-esposa da época, eu vou perder minha bolsa de mestrado, vou perder meu sonho, vou perder minha família, vou ter que me prostituir aqui no Rio de Janeiro. Só coisa ruim, né? Porque é algo que a gente aprende. E aí eu tomei uma decisão que não foi muito inteligente, que foi de retardar a minha transição, retardar essas questões. E eu consegui, né, segurar isso por 5 anos. O lado positivo é que eu fiquei hierarquicamente mais relevante, que me protegeu nisso que eu falei. O lado negativo é que isso me gerou sequelas tão grandes de continuar, que eu transicionei com 27 anos, então foram 27 anos vivendo uma vida que não corresponde a quem eu sou de verdade.
Isso me deixou traumas que eu estou lidando com a minha psicóloga até hoje. E o fator de virada na minha vida, não sei se isso é muito pesado para falar aqui, se for, peço desculpas, mas o fator de virada da minha vida foi uma tentativa de suicídio, que aconteceu justamente porque eu não aguentava mais, eu simplesmente não tinha mais forças vitais para continuar vivendo essa mentira que eu era obrigada a viver. E, felizmente, a tentativa deu errado, e disso eu tive oportunidades, então, de reiniciar minha vida sendo quem eu era de verdade. Então, academicamente, o fato de eu transicionar tardiamente tem seus benefícios, sim, que é esses que eu falei. Então, eu tenho esses privilégios. Ainda mais, óbvio, eu sou branca, minha família é classe média baixa. Então, assim, comparado com pessoas que realmente são pobres, eu ainda tenho privilégios. Mas as sequelas individuais e pessoais, elas vão me perseguir ainda por muito. Obrigada por dividir com a gente. Acho que é super necessário a gente ouvir esses relatos, né? E é isso. Recentemente a gente fez umas publicações de trans e a gente viu esses dados, né? De que mais de 90% acaba indo, né, para o caminho da prostituição. Então é muito importante mesmo a gente falar sobre isso, né? Lu, pode falar. Depois eu leio o chat. Pronto, boa noite aí. Já é boa noite, né? Boa, sei lá. Boa para todos e aí, todas. Lúcia, eu estou apaixonada pela sua fala, apaixonada. Assim, eu acho que você não cometeu nenhum erro de falar nada demais, muito pelo contrário, você falou, acho que tudo o que muitos gostariam de ouvir. Parabenizar a equipe aí pelo convite, extremamente pertinente. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Luciana Mazzucci, hoje estou na condição de pró-reitora de pesquisa e inovação do Instituto Federal Baiano. Sou estudiosa, me considero estudiosa e pesquisadora da questão homoerótica, né? Eu trabalho com literatura homoerótica. Tenho uma dificuldade muito grande para poder me colocar, porque cis, né? Mulher cis, né? Então, quando a gente vai falar do outro, existe um problema, né, do lugar de fala, que é mal interpretado, mal colocado em alguns momentos, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir e ver como é que essa transição, né, que você diz tardia, aconteceu. Tardia, 27 anos, eu tenho 48, eu não acho nada tardio, eu acho que está tudo na hora muito certa, né? Parabéns pela coragem, eu acho que o que você teve, o que você fez foi um ato de coragem, de resistência mesmo, e de respeito ao que você é, né, e não ao que você não se reconhece. Você falou um pouquinho, eu não vou ficar me estendendo muito nessa questão, porque é uma coisa que eu gostaria muito de discutir até mais com você, mas aí atendendo a questão da diversidade na ciência e a proposta do GENI, você falou sobre a questão de portas que se fecharam. Você disse que enquanto cis, se é que eu posso dizer, né, você tinha aí alguns privilégios, como você mesmo disse, pele clara, família não tão pobre e tal, realmente isso dá alguns privilégios, né, algumas coisas você consegue passar, mas essa questão das bolsas, dessas portas que se fecharam, a partir do momento que você se coloca nessa condição, o que foi que você perdeu? O que foi? O que você diria que você perdeu? Porque eu acho, para mim, na minha opinião, olhando de fora, como uma pesquisadora, você só ganhou. Então, o que você acha que você perdeu? Talvez perder não seja a melhor palavra, parando para pensar, mas são oportunidades que me foram negadas, talvez posso falar assim. Não, são bolsas no exterior, que existe um viés claro de transfobia. Eu não posso me aprofundar apontando dedos, porque posso ser mais penalizada ainda por isso, mas não, claro. Algumas bolsas institucionais aqui da região, alguns projetos que as pessoas simplesmente me cortaram das vidas delas, né? Então, assim, coisas que eu já tinha contribuído, já estava ali fazendo minha parte e, opa, sumi. É outra pessoa, então pronto. Mas eu concordo com você, né, que a transição, ela foi
um abridor de portas, né? Eu acho que talvez não tenha ficado muito claro isso, né? Mas, por exemplo, graças a minha transição, eu tô aqui, né, falando com vocês. Eu tenho meu canal que é pequenininho, mas eu faço com muito carinho e eu acho que tem alguma relevância aí. E é isso, realmente. E a gente reforça as amizades de quem já era nosso amigo, né, que realmente continua com a gente mesmo depois de uma mudança dessas, né. Eu vou continuar só mais um pouquinho, tá, Ana? Depois eu paro, eu prometo. É, continuando, Luci, você fala sobre essa questão, né, de hoje, né? Hoje você está aí num outro estado, né? Praticamente atravessou o Brasil. Você provavelmente sofre ainda com preconceitos, né? Contando um pouquinho para você da história do nosso instituto. O nosso Instituto Federal, ele vem das Marques, né, das escolas agrotécnicas. Para a gente é uma questão muito importante essa discussão de diversidade, porque a gente lida exatamente com a questão do agro é pop, agro é tudo, né? Então, o agro ele é visto com aquela postura, né, do homem másculo, né, que representa, e a gente tem aí representatividade de LGBT, e a mais, aí a gente tem de todas, tenta trazer tudo isso dentro da instituição, nesses cursos, né? E foi uma vitória muito grande desse grupo que você está vendo aí, do GENI, de fazer com que isso seja um núcleo institucional. Então, essa temática ela é discutida em todos os nossos 15 campi, né? Porque tem os 14 campi em 14 municípios da Bahia, mais a reitoria aqui em Salvador. Esse tipo de preconceito que ocorre aqui, como eu já ouvi, eu vou até repetir aqui, porque eu não estou mentindo, de professores que estão dentro dessas áreas agrárias e que falam assim, olha, a gente vai castrar o boi. Aí chama algum menino que é gay, que está exatamente naquela fase, mas vem aqui você fazer isso porque você sabe que isso não presta para nada. Então, assim, esse tipo de piada, esse tipo de tristeza que a gente vê dentro da educação. Você chegou ou sofre ainda esse tipo de preconceito, sabe? Como você lida com isso? E com isso eu encerro. Mais uma vez, parabéns e obrigada por dividir com a gente a sua vida. Isso, eu que agradeço. Obrigada pelas perguntas, pelo espaço. Eu esqueci de parabenizar, mas ia fazer no final. Parabenizo o projeto, a iniciativa, espaços assim são fundamentais, são justamente a minha esperança de mudança para o futuro, né? São espaços acadêmicos que tentam sair da academia e gerar justamente essas sensibilizações de politização, porque entender gênero, entender os nossos papéis enquanto seres humanos é fundamental na politização. Com relação a piadas e tudo mais, acontece, inclusive, onde eu trabalho, eu já tive que vivenciar algumas situações chatas, que quando eu mudei aqui para Manaus, eu fui morar com uma colega, né, de profissão, do trabalho, porque era mais barato e tudo mais. E ela tinha recém terminado com um moço que trabalhava lá. E eu tive que ouvir várias piadas do tipo, ela te trocou pelo traveco, blá blá blá, pipipi, e coisas assim que não são legais e tudo mais. Mas dentro da academia em si, é um pouco mais difícil, porque é igual eu falei, eu felizmente consegui me proteger bem, sem nada muito voluntário, né? Mas o fato de eu ter alguma relevância na academia, na minha área, e ter o canal de divulgação, principalmente, eu acho que inibe as pessoas a fazerem publicamente. Mas eu sei que por debaixo dos panos acontece muita coisa e aí eu simplesmente, dependendo do nível do que acontece, eu ignoro, mas a depender da situação eu tento mover alguns fundos também para me proteger e etc. Mas na rua ainda existe muito. Aqui em Manaus é uma cidade muito LGBTfóbica, né? E existem algumas situações que eu, por exemplo, não gosto de me sujeitar ainda, né? Justamente por causa dos riscos inerentes, de violência física, principalmente. Então é complicado. Afinal, a gente está no Brasil, né? Que é o país que mais mata e violenta corpos LGBTs e principalmente corpos trans, né? Então não dá para brincar.
Obrigada mais uma vez, viu? Bom, agora eu vou ver aqui o que está acontecendo aqui no chat, eu vou ler um pouquinho. Que passou um pouquinho, acabei me perdendo aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver. Aqui ainda da fala, né, do João, quando ele estava falando. João, apareça, a gente esqueceu de você, não. É verdade, a Anísia fala a verdade, Tô importa aqui. mais a dedicação à ciência, o reconhecimento do saber popular. João, uma das coisas que me chama a atenção na pesquisa de vocês é a valorização de produtos nordestinos, vencendo a barreira de fármacos e produtos que são caros e inacessíveis. Posso falar um pouco sobre isso, da questão de inacessível? Pode sim, pode Isso falar. tocou muito, eu achei legal falar, porque realmente foi uma das nossas preocupações durante a pesquisa, né? Como eu já disse anteriormente, a minha avó, ela tinha diabetes, então o cotidiano dela era fazer curativos, e muitos curativos envolviam muitos medicamentos muito caros. Então, minha avó, felizmente, mesmo tendo úlceras e mesmo tendo que amputar parte dos pés dela, ela podia custar esses curativos. Mas muitas pessoas não podem, e muitas pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. E quando nós fomos, logo no início do projeto, fazer toda aquela parte de pesquisa bibliográfica, nós procuramos também produtos que já existiam no mercado. E assim, produtos parecidos com o nosso. E os preços eram extremamente abusivos, sabe? Pessoas que não poderiam arcar com esses preços. E foi uma das nossas preocupações na pesquisa, porque muitas das pessoas que elas acabam sendo acometidas por esses ferimentos, elas não podem custear esse tratamento. Muitas acabam amputando porque acaba sendo a última opção dentro da linha do tratamento. Então, quando nós desenvolvemos essa pesquisa, nós também pensamos nessas pessoas, nas pessoas mais desfavorecidas. E todo o desenvolvimento, ele também teve esse viés, de fazer com que o medicamento ele fosse o mais acessível possível. Tanto que hoje, em um cálculo muito breve que nós fizemos, os nossos medicamentos eles não sairiam por mais de R$10. Então é algo extremamente acessível e que eu espero que o mais rápido possível esteja no mercado para ajudar inúmeras pessoas. Era só isso mesmo que eu queria falar. Ok, João. Deixa eu ver o chat aqui. A Anísia vai perguntar agora? Vai querer perguntar agora? Eu tive sim. Logo em 2016, não foi? Não necessariamente eu fui bolsista, mas a minha colega ela foi bolsista. Mas desde o começo nós tivemos acesso sim, tanto que o professor Saulo, uma das primeiras coisas foi nos inserir nesse mundo, né, que era um mundo muito distante para a gente, especialmente para mim. Que bom, João. Eu sempre ouço falar desse projeto, rapidinho, de novo, olha eu atropelando. Que bom, João, parabéns aí. Eu sempre escuto, sempre vejo as reportagens aí e fico sempre nessa de perguntar, né, como é que foi essa questão desse investimento na... A gente fala muito da questão da pesquisa, né, e de como é difícil fazer pesquisa e como é difícil fazer pesquisa nesse país e nesse momento, né. E aí eu sempre fico nessa questão, né. Então, você teve acesso a bolsa, teve acesso à bolsa, é bom que vocês publicizem, divulguem, né, a bolsa que vocês tiveram acesso, o esforço de vocês, óbvio, que é o principal, mas seria interessante que vocês divulgassem para instigar e trazer mais gente para esse mundo, porque, pelo menos, a gente tenta ser o mais democrático no sentido bom da palavra, né, porque como o Lucy bem disse no início, aí tem realmente algumas questões da democracia que não são muito bem interpretadas, né? A gente tem, né, nesse sentido aí da questão das bolsas, a gente tem trabalhado muito, então seria bom que você divulgasse. Parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar pela divulgação que você tem feito, né, junto com o Saulo.
Saulo realmente, ele é um cantador de alunos, eu diria, né? É Ana Luísa, é João, né? Que ele sempre tá... Parabéns aí, viu? Gosto muito da sua história. No caso, eu não recebi a bolsa, quem recebeu foi minha colega, mas, enfim, foi um suporte incrível, Projeto, né? especialmente para que nós pudéssemos custear a nossa ida para algumas feiras em vários estados, o que foi algo maravilhoso. Além também desse financiamento, nós também recentemente tivemos a aprovação de um edital do MEC, em que nós conseguimos também um investimento de mais de R$ 200.000. Então, nós agora, com esse investimento, nós estamos conseguindo dar seguimento aos testes em vivo, que vão ser começados agora, mês que vem. Parabéns, viu? Show de bola. Bom ver o IF baiano aí saindo na ponta. E mostrar que existe ciência, né? Que a pesquisa existe, sim. E agora, vamos apresentar a vocês um quadro dentro do Genitalk, né? Que se chama Flopa Viraliza, né, Iago? É isso aí. Esse quadro foi pensado, né? A gente viu, sabe que existem algumas notícias, né? Que deixam de ser notícias, né? Que são fake news, algumas notícias são ruins e acabam viralizando. Então, por que não viralizar notícias boas? E aí a gente traz aí algumas notícias, algumas legais, outras nem tanto, para a gente, como um todo, né, decidir se a gente flopa essa notícia ou se a gente viraliza essa notícia. É isso E mesmo. aí, a nossa corte foi esse daí que ela está apresentando, que fala sobre, né, que algumas discriminação LGBT acabarem desistindo, né, da sua carreira. E aí, o que vocês acham? Se essa notícia é uma notícia bacana? E aí, gente? Quem diz Se agora é a gente você. flopa, Flopa ou viraliza a notícia? Bem, João, Lucy, quem quiser falar sobre a notícia, se flopa, se viraliza e por quê? Flopa, né? tem que flopar, né? Notícia assim ruim, tem que flopar. Então você flopa, Iago? Visibilidade. Flopo a descriminalização, mas eu acho que eu não flopo a notícia para divulgar e mostrar que essas descriminalizações acabam tirando oportunidades de pessoas que poderiam, sei lá, descobrir a cura do câncer, quem sabe, né? E essas coisas são importantes ser divulgadas para deixarem de existir. Mas a descriminalização tem que ser flopada o quanto antes. É isso aí, deixa eu ver aqui o chat. A Aline falou que concorda com o Iago, pensa igual o Iago. Alejandro disse que a notícia é real e o contexto é puro flop. Vamos para a próxima. Aí, falando em um contexto mais voltado, né, para algo nacional, a gente tem essa notícia aí. A maioria dos jovens brasileiros diz se interessar por ciência, mas 90% não conhece um único nome de um cientista brasileiro, de um cientista nacional. E aí, gente, flopa ou viraliza? Vocês acham o quê? Imagina, eu achei um pouco contraditório, sim, eu ia falar agora. Tem interesse, mas não conhece. Tem interesse na ciência, mas não conhece o nome do cientista. Por que será? O que está acontecendo? Será que está tendo incentivo da ciência mesmo, né? Dentro das escolas, das instituições? É porque, para dizer o nome de um Sabe, cientista, eu nós acho que somos tem que ser alguém, assim, sabe, muito, todo midiático, entendeu? Assim, alguém... Aquela figurinha que você descreveu no começo da sua fala. Então, talvez eles, na hora de falar, fiquem pensando nisso. Eu, por exemplo, me coloquei aqui como uma pesquisadora, né? Vocês são pesquisadores, né? Assim, isso, e somos pesquisadores nacionais, porque estamos no Brasil, pô. Sim. Aqui tem, viraliza o interesse dos jovens
Pode falar, Iago. Eu acho que nós temos esse privilégio, né, de conhecer alguns colegas, alguns professores que também são pesquisadores, mas a gente sabe que isso não é essa oportunidade não é dada para todo mundo, né? Eu, graças a Deus, entrei no IFE e o IFE me abriu umas portas que minha irmã, que estuda no colégio público, né? Esses acessos com conhecimentos que eu tenho, algumas vivências que eu vivi, né? Algumas viagens que eu fiz a partir da ciência, minha irmã não teve esse acesso, ela não conheceu as pessoas que eu conheci, não teve a oportunidade de ter professores que são doutores, sabe? Que são pesquisadores, e eu acho que a gente deve valorizar e espalhar o que a gente sabe para que pessoas que não têm essa oportunidade, que, por exemplo, eu ou a Ana tivemos, acabe tendo esse conhecimento. E assim, divulgando, né? Aline, pode falar, por favor. Oi, gente. Boa noite já, né? Já escureceu. Então, eu achei essa notícia super legal, né? E a parte do desconhecer cientistas tem muito a ver com isso que Lala trouxe, né? Falta discutir mais uma vez quem é cientista. A gente tem um imaginário construído a respeito do que é o cientista, e muitas vezes certas áreas de ciência nem são consideradas como ciência pela população. As pessoas às vezes ficam achando que ciência se resume somente ao laboratório das áreas de exatas, das áreas de tecnologia ou das áreas de ciências biológicas, e todo o resto que é feito fica digamos assim, escondido, né? E talvez aí a gente tenha um gancho e um espaço de discussão através do processo de viralizar uma notícia dessa, justamente como incentivo para que as pessoas busquem conhecer mesmo. E também despertar mais ainda esse interesse. É a fala do grande ET Bilu. Busquem conhecimento. Oi, Iago. Pronto, vamos para a próxima. Eu falei que... pode falar. Muito importante, e acho que isso encaixa nesse momento, que nós... E quem não está interessado, a gente tem que fazer esse Igual aqui, nós estamos falando de ciência, falando de cientistas, falando de diversidade, né? A gente está tentando desconstruir essa imagem que a gente tem de cientista, né? Quer dizer, a gente não vai mais ter, né? Posso falar rapidinho? Pode sim. Vai lá, João. Não, só queria comentar sobre o que a Aline falou, que eu achei bem interessante e me recordou uma coisa da minha vida, sobre também o que a gente pensa sobre ciência, né? Sobre essa ideia do laboratório, sobre como apenas um recorte da ciência, no caso, as ciências exatas, são sempre tidas só como ciência, ciências humanas não. Eu me lembrei muito de quando eu era criança, e no meu ensino básico eu tinha uma disciplina chamada Ciências, acho que todo mundo teve. E basicamente nessa disciplina só era abordado biologia, que eu me recordo, e toda a parte de anatomia humana. Então, dentro da disciplina ciências, eu nunca tive nenhum ensinamento de história, de filosofia, de geografia, de linguagens. Eu lembro muito bem quando eu fui participar de uma feira, a Luísa foi comigo junto na Mostratec, eu fiquei muito... Como é que eu posso falar, meu Deus? Surpreso, digamos assim, em ver muitas pesquisas da área de humanas que era algo totalmente fora da minha realidade. E por eu também ser um pesquisador na área de exatas, eu acabo continuando com essa mesma visão do mundo. Então, realmente reforçar isso, né, de como o próprio ensino ele acaba colaborando para isso. Sim, verdade. Acrescentando o que você falou sobre que é da área de exatas, saúde e tudo mais, meio que a gente vive em um mundinho assim dentro do laboratório, né? Quando você é mais da área de exatas, mais da área de ciências biológicas, meio que é uma bolha também, eu compartilho disso também. Quer dizer, hoje não mais, mas antes eu também pensava dessa forma. Né? Vou ler o chat aqui agora. Pode falar. Vai lá, pode falar.
Você quer comentar alguma coisa? Fazer um comentário para vocês ficarem alerta. Uma discussão que eu tive que ter com meu próprio pai, né? Porque apesar de ser bióloga, eu fiz pesquisa de mestrado e doutorado na área de educação. E meu pai falou que o que eu fazia não era ciência, porque ele é pesquisador da área de fármacos, né? E daí eu argumentando que era ciência com ele, né, sobre construção de conhecimento. Então ele falou, então o que você faz pode até ser ciência, mas não é hard science, né? Que o que ele fazia era hard science. E eu chamo a atenção disso porque através desse discurso vem um novo mecanismo de diferenciação. Quando a gente está chegando em outros entendimentos de ciência, né, de humanas como ciência, educação como ciências, eles estão arrumando agora uma nova diferenciação que é chamada de hard science. Então, eu divido isso, né, para ajudar vocês também a estarem atentos a esse tipo de discurso e que é uma nova diferenciação, uma nova forma de fazer uma diferenciação. Tá bom, obrigada. Não, eu não conhecia, não, essa parte. Tem uma pergunta aqui para João. João, conta pra gente como você vê a iniciação científica no ensino médio. E fale um pouco a partir de sua experiência sobre as dificuldades dentro da escola e também a importância para a sua vida acadêmica o fato de ter entrado nesse universo da ciência. Antes de tudo, é bom falar que, infelizmente, grande parte das escolas de ensino médio pública não dão oportunidade de iniciação científica para os seus alunos, né? Uma coisa que a rede federal consegue fazer e que é maravilhoso. Para mim, desenvolver pesquisa científica ainda no ensino médio foi algo desafiador no sentido de entender que eu também era um cientista. Porque voltando para tudo que nós já falamos hoje, né? Toda aquela ideia estereotipada de cientista que a gente tem, a gente leva para o resto da vida, em muitos casos. E somente homens brancos velhos poderiam fazer ciência, também chegam para a gente, né? Quando a gente vê reportagens, quando a gente vê fatos nos livros que só trazem cientistas velhos e que nós jovens, às vezes, não somos capazes de fazer ciência, nós somos tidos como cientistas, né? Até eu, quando eu me auto-intitulo cientista, eu até sinto um pouco, sabe uma coisinha que, tipo, eu sou cientista? Eu volto aí, eu sou cientista. Então, teve todo esse peso, sabe, de me auto-reconhecer enquanto cientista, de pesquisar, de entender que o conhecimento ele é uma construção. A outra coisa também, de entender que o conhecimento ele não é hierárquico. Eu me lembro muito bem quando eu ia para as feiras científicas e que eu estava apresentando para doutores, para mestres, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, eu estava apresentando uma vez para uma mulher que ela era doutora na área de diabetes, e ela falou assim, João, adorei essa informação que você trouxe, eu me senti, ao mesmo tempo, com vergonha, mas muito orgulhoso, sabe? Uma coisa que, se eu não tivesse feito ciência no ensino médio, sem dúvida, eu não entenderia. Sou um cientista, como também eu posso produzir conhecimento ainda no ensino médio. Teve outra parte da pergunta que ela falou que eu não estou vendo aqui. Assim, a importância da minha vida acadêmica, né? Sim, já li aqui agora. Pode falar. Eu posso dizer que hoje o que eu quero ser enquanto profissional no futuro tem um peso muito grande na ciência, né? Como todo mundo, eu sempre tive dúvida do qual é a profissão que eu vou seguir, qual área eu vou atuar. E hoje eu entendo que eu quero atuar na área da saúde. E a pesquisa me deu muito essa visão de mundo, sabe? Sobre essa visão do cuidado, sobre essa visão da produção do conhecimento em prol da vida humana, em prol da vida. Então, isso impactou muito sobre eu decidir que hoje eu quero seguir na área da saúde. E também sobre entender que, além da seguir na área da saúde, eu também quero atuar de maneira voluntariada. Eu lembro que essa semana eu estava lendo uma notícia de um fungo que havia ressurgido na Índia por conta da Covid. Eu compartilhei com a Luísa, e que ele estava infectando inúmeras pessoas na Índia, especialmente pessoas diabéticas. E como muitos médicos, muitos profissionais da saúde estavam também indo para a Índia para que pudessem dar esse suporte para o país. E eu me enxerguei, sabe? Eu me enxerguei muito no futuro podendo atuar nessa área, podendo trazer o meu conhecimento em prol de algo maior. Lucy falou que vai ter que sair agora, infelizmente. Então, eu peço faça suas considerações finais, por favor, e a gente que agradece esse momento. Foi muito enriquecedor. Gente, eu só queria
novamente parabenizar, né, pelo Geni, por essa iniciativa. Parabéns a Ana Luísa, o Iago, por estarem produzindo. Foi um prazer conhecer o João, já é minha nova inspiração como cientista. Prazer conhecer as professoras, muito obrigada pelo carinho. E estou à disposição aí para o que precisarem, vamos à luta. Essa é uma luta de todos, independente da área de formação, independente dos sonhos finais, dos objetivos finais, a gente precisa sempre objetivar uma luta para uma sociedade mais justa, né? Então, também para o que precisar, agradeço demais pelo convite, pelo espaço, peço 1000 perdões por estar tendo que sair antes de terminar direitinho, mas muito obrigada mesmo, viu, gente? Um grande abraço para vocês, acho que já pode falar boa noite, né? Uma boa noite, e é isso, estamos à disposição aí, obrigada a todos. A gente que agradece, foi um imenso prazer tê-la conosco hoje. Muito, muito feliz, foi muito incrível, né? Na verdade. Obrigada, Lúcia. Tchau. Sim, Tchau, você ganha tchau. seguidor no YouTube. E Ah, sigam ela, gente. que Conteúdo honra, incrível. ficarei muito feliz. Obrigada, gente. Vamos te trazer para cá, viu, Lucy? Opa, vamos. Com certeza. Ai, obrigada, viu, Obrigada, gente? obrigada. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. beijo. Boa noite. Bom, o Floco Viraliza continua ainda. Acho que tem uma última matéria aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. 2 ainda. Iago tá aí ou já caiu? Tô brincando, Iago. Vamos lá. Jornal da USP. As falhas metodológicas de artigo que associa gênero a impacto científico. Na verdade, isso é a notícia de um artigo que foi publicado na revista Nature, uma das revistas super importantes de divulgação científica, e que o artigo falava sobre que mulheres não deveriam, não poderiam orientar meninas jovens que tivessem interesse na área científica, né, na carreira científica. E que essas meninas, essas jovens, tem gente aqui que conhece o artigo, deveriam ser orientadas por homens, né? Não sei se a maioria ouviu falar desse artigo, mas essa é a notícia do artigo, que foi também noticiado em outros veículos de revista, né? No caso, até a revista Galileu publicou sobre esse artigo. Indignado. E aí, flopa, viraliza? Já vê que a galera flopando geral. Fala, Iago. Flopa, viraliza? Por quê? Opa, né? Mais uma vez, homens brancos tentando usar a ciência para ser preconceituosos, ser sexistas. Sim. Na verdade, utilizando da ciência, como já foi utilizado há séculos atrás, para reafirmar preconceitos, né? Nesse caso, de gênero especificamente. Infelizmente, eu já vi que geral flopou, vou para a próxima notícia. Mas que bom que eu vi que alguns conhecem o artigo. Também fiquei mega indignada, como diria Gil. Falando em cientistas nacionais brasileiros, temos aí 2 cientistas maravilhosas que a gente acabou, infelizmente, conhecendo não um pouco tarde, mas por conta, né, de um feito delas na ciência, que é a Esther Sabino e a Jacqueline Góes, que sequenciaram o genoma do coronavírus aqui no Brasil em apenas 48 horas, se não me engano. E aí traz a seguinte manchete: representatividade e reconhecimento. Sim. Foi importante a divulgação na mídia para mostrar mulheres trabalhando, mulheres negras trabalhando. Foi super importante para mudar como as pessoas entendem o que é ciência, opinou Esther Sabino. E aí, gente? Pode falar, Anísia. Anísia quer falar? Eu vou falar. Eu vi viraliza, realmente, junto com a galera aí. Mas eu queria só destacar que eu estava pesquisando sobre a Jaqueline em fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, que eu estava dando aula para o pessoal do 2º ano sobre ciência, né? E eu encontrei uma entrevista dela dizendo que
ela, depois que aconteceu isso e que teve um boom sobre tanto quanto a ela e quanto a doutora Esté, então elas tiveram uma repercussão nacional muito grande, né? Inclusive, ela foi convidada para trabalhar fora do país atualmente e tudo mais, também dentro relacionado com a Covid. Mas depois, especialmente desse boom, ela decidiu usar o próprio Instagram, o Instagram pessoal, para divulgar a ciência e para ser divulgadora científica também. E aí ela colocou da importância dessa divulgação, da gente espalhar a ciência pelas pessoas. É um projeto de extensão isso, né? Eu sempre acredito, né, dessa forma, que a extensão ela não pode estar separada da pesquisa nem do ensino. E isso de divulgar a ciência é exatamente o papel da extensão, de divulgar não só o conteúdo científico, quanto o que é ciência e como fazer ciência. E aí ela colocou que muitos cientistas, colegas, não gostaram dessa ideia dela de ser divulgadora científica e desaprovava, né? Bom, por N motivos, por uma simplificação ou por qualquer outra coisa que seja, por melhor bem intencionada, mas eu acredito que não é por aí. Então viralizo muito, muito, muito elas duas e viralizo muito, especialmente o fato, né, de que a doutora Jaqueline, que é baiana, viu, gente, saiu daqui da UFBA, ela trabalha, né, na USP com a doutora Esté, foi lá que ela sequenciou o genoma do novo coronavírus, mas ela saiu daqui da UFBA. E aí, então, ela decidiu fazer, né, esse trabalho de divulgação da ciência, que é extremamente importante, ainda mais em tempos de fake news, onde a gente precisa absurdamente de dirimir essas falsidades, essas mentiras, né? Tanto que a tiazinha divulga sem ter noção do que está divulgando, quanto da máquina que produz isso. Então, viraliza total. Aí, aproveitando, vou falar uma experiência que eu tive essa semana. Isso, o João falou que ela foi estudante da FATEC, né, que se tornou IFBA, também a Jaqueline foi. Foi uma de nós, né? Do IFBA. Sim. Eu estava ajudando minha prima a fazer uma atividade de história essa semana, e adivinha quem estava na atividade de história? Esté Sabine e Jaqueline Góes. Né? Na verdade, a atividade de história, ela tem 12 anos, falava sobre quem foram ela, né? O feito dela na ciência brasileira, e aí a atividade trazia algumas questões, falando se conhecia cientistas brasileiras, vacina, o que foi a revolta da vacina, enfim. E aí eu perguntei para Amanda, que é o nome dela. Perguntei, Amanda, você conheceu algum cientista brasileiro? Ela falou, não conhecia. Aí eu falei, olha, agora você já conhece, né? Lembrando lá daquela matéria que a gente viu dos jovens que não conhecem. Eu falei, olha, agora você já sabe, a Esté Sabino, ela trabalha em São Paulo, professora da USP, e a Jaqueline Góes, ela é biomédica e é daqui da Bahia. Aí quando eu falei assim, da Bahia, ela falou, da Bahia? Eu falei, sim, aqui mais próximo de você, né? O quanto que a gente ainda vê a ciência distante da gente, né? Você vê um adolescente de 12 anos. Aí já aproveitando, eu mostrei para ela a foto do Einstein, do Albert Einstein e da Marie Curie. Aí eu perguntei, você conhece um desses dois? Ela falou assim para mim, esse cara eu conheço. Eu falei, e a Marie? Que a gente viu lá no início da apresentação. Ela falou, não conheço. Aí eu fiquei pensando o quanto essas figuras, né, têm essa visibilidade. De ela conhecer o Einstein, não sei como é que ela conheceu, mas ela sabia que havia em algum lugar aquela figura. E a Marie Curie não. Significa que, sei lá, o estudo dele é mais importante que o dela? Não, de forma alguma. Mas eu fiquei pensando, poxa, eu queria ser a Amanda de 12 anos fazendo atividade falando sobre cientistas, né? Também. Bom, acho que o Flopa é isso. E dentro, sim, os livros didáticos representam estereótipos, sim. E os cientistas, Ana, eles são os homens, né, brancos, héteros e cristãos. Os cristãos, né, eles que representam, né, o poder, né, como se colocou a questão do conhecimento, é poder, né? Então, assim, aí quem tem o poder? São os homens, héteros, brancos e cristãos. Então, as mulheres, elas eram realmente
marginalizadas e colocadas de lado, né? Então, aí realmente a pesquisa delas era menor. Não que são menores, mas nesse momento, né? E como bem colocou, realmente é a questão dos estereótipos, né? Sempre prevalecendo e sempre colocando em voga a questão do homem. Eu até, a hora que, acho que foi, não sei quem foi que estava falando, rapidinho, sobre a questão da pesquisa na farmácia, né? É engraçado porque eu estudo literatura homoerótica, né? E aí me perguntam assim, sim, e aí você é o quê? Doutora em viadagem? Existe isso? Exatamente, eu sou doutora em viadagem. Eu faço doutorado em viadagem, porque se eu bater de frente, né? É porque eu estou mordida. Agora, se eu levar como foi feito o que aconteceu com a palavra queer, então a gente marca esses espaços, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a mudar esse olhar da galera de que só pesquisa aquilo que é feito dentro do laboratório, que não é só aquilo, é muito importante, como o João fez, olha aí o que ele vem desenvolvendo, né? Que é dentro do laboratório, mas tem outras pesquisas que são extremamente relevantes e que ajudam e que colaboram com essas questões sociais, humanas, né? Então, é muito bom o que vocês estão fazendo. Parabéns mais uma vez. Vocês acabam mudando um pouquinho esse estereótipo daquele cientista branco, hétero e cristão. E burguês, né? Sim, verdade, Luciana. E agora, tem uma pergunta aqui. Gente, quem é coordenadora de ENI Campus Catu? É Anísia. E quais os critérios para participar do núcleo de estudo? Anísia, apareça. Já falou aqui. Estou indo. Oi, Patrícia. Bom, para participar é só fazer o que você já fez. Dar um oi pra gente e falar assim, galera, quero. Quem tiver seu contato de WhatsApp aqui, Ana Luísa, Iago? Algum dos dois tem? É colega de Iago, de gastronomia, não é isso? Pronto, então o Iago vai passar seu contato para a gente, você vai entrar no grupo do WhatsApp e vai ter acesso às nossas reuniões mais semanais ou quinzenais, as mais periódicas, e aí pronto, tá dentro. Valeu demais. Sigamos aí para o Geniarte. Geniarte. Gente, a proposta do Geniarte é a gente, como está em sexta-feira, né? Sexta-feira, a gente não tem nada para fazer amanhã, suponho. E aí vamos nos divertir com a nossa, o que a gente pode, né? E a gente se divertir aprendendo. E aí a gente traz algumas possibilidades de série, de filme, que a gente pode passar aí o nosso fim de semana se divertindo e aprendendo. Com certeza, sem dúvidas. Vamos lá. Então, aqui a gente tem nada mais, nada menos da indicação de filme, do filme Radioactive, da Marie Curie, que é de 2019, mas que saiu recentemente na Netflix. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, assiste e conheça um pouco mais sobre essa brilhante cientista, que é a única pessoa no planeta que tem 2 prêmios Nobel em categorias diferentes, Física e Química, Marie Curie, e que os estudos dela, descoberta, né, foram importantes, na verdade, revolucionaram e mudaram o mundo, principalmente a medicina, também biotecnologia, estudos sobre radioterapia, né, e muitas outras coisas. Não vou falar não para não dar spoiler, porque eu sou fã dela. Vou pro próximo. Bom, aqui a gente tem a indicação de um filme também. Não sei se vocês conhecem, eu nem perguntei. Deixa eu abrir o chat aqui. Olha, Vitor falou que já colocou. Já colocou na lista. Beleza, ótimo. Tem esse filme, Estrelas Além do Tempo, que são 3 mulheres negras, na verdade, que participaram da NASA, né? Na verdade, na Guerra Fria, em que estava essa luta dos Estados Unidos, enfim, tudo mais. É um filme excelente. Foi a indicação da nossa amiga Débora, não sei se Débora ainda está aqui. Olha, Alejandro falou que citou uma frase dele aqui. Legal, então fica a indicação, já bota na lista de vocês. E vamos para o próximo.
Vai lá, Iago. Indicação de série agora. Bom, de série. Gente, essa série é bem curtinha, ela só tem 1 temporada. Ela tem uma pegada mais jovem, né? Ela tem na Netflix. E ela fala sobre umas estudantes, né, que precisam se formar e para isso elas desenvolvem um aplicativo. Eu não vou falar sobre o que é o aplicativo, mas não é bem sugestivo, né? Mas eu não vou falar sobre o que é o aplicativo, porque não vai ter graça se eu contar. Mas é muito bom, fala diversos outros assuntos, além da ciência, né? Fala sobre feminismo, fala sobre a sexualidade, sobre vídeos na escola. São diversos assuntos que abordam nessa série, que é bastante jovem, mas é bacana. Não assisti, vou colocar na minha lista. Que foi indicação de Iago. Vamos lá. E próximo, deixa eu ver aqui. A gente tem uma indicação de livro, claro que não poderia faltar. Não sei se vocês conhecem esse livro. As Garotas da Cidade Atômica, a história secreta das mulheres que ajudaram a vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos acham que foi o Oppenheimer, aquele cara que foi fenomenal no sentido da descoberta, né, a construção da bomba atômica, mas não a utilização, claro, em que era um projeto secreto, foi um projeto de aproximadamente 7 anos, e essas mulheres, na verdade, elas foram recém-formadas em química, engenharia, foram recrutadas para construir a bomba atômica. Então, é uma parte da história que é invisibilizada. Eu não conhecia, eu conheci por conta que foi indicação e o Instagram que eu vi, eu estou até lendo o livro, e é fenomenal. Então, são histórias que às vezes a gente não conhece, que sempre tem um cara à frente disso, levando a glória, né, por algo que fez, por mais que o contexto histórico não permita falar isso, que foi a bomba atômica. Mas é um ótimo livro. E alguém falou alguma coisa aqui? Alguém tem alguma indicação sobre ciência e diversidade? Se alguém quiser falar, indicar alguma coisa? A Garota Dinamarquesa. Eu não conheço. É um livro, é um filme, é uma série? É um filme, Ana. É um filme. Ele foi indicado para o Oscar. Agora eu não lembro o ano. Aí é exigir demais. Mas ele fala muito sobre essa questão da medicalização da sexualidade. É bem interessante mesmo. Mistura assim ciência. Isso, exatamente. De mudança de sexo. Isso, exatamente. Na verdade, se não me engano, ele foi um dos responsáveis por criar uma máquina para codificar o código dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era LGBT. Ele acabou sofrendo muito por isso, né? Ele acabou tendo, se eu não me engano, que assinar algum tipo de contrato para que ele renegasse sua sexualidade. Recentemente, até mesmo a coroa britânica comentou sobre isso, né? Pedindo desculpa, se eu não me engano. Eles têm que fazer castração química para ficar perto do filho. Já botem aí na agenda de vocês para assistirem. Então, vou assistir também. João chegou a comentar comigo isso uma vez, mas eu não assisti ainda. Vou assistir também. E a primeira edição do Gene Talk chegou ao fim, gente. Iago? É isso aí, gente. Obrigado pela participação, né? Por colaborar. Por qualquer coisa. Mas eu gostei bastante, né? Essa é um pouco de responsabilidade, mas ao final, né? Mas ao final é gratificante dividir conhecimentos que a gente tem, que a gente não tem, e aprendendo, ensinando, e é isso aí. Sim, obrigado. Sem dúvidas, acho que... Pode, desculpa, Iago, fala. Nada, eu vou agradecer, né, meu parceiro Iago, principalmente,
E é um assunto que eu adoro falar sobre ciência, sobre essas questões que às vezes a gente não conhece, que a gente passa a conhecer, porque é muito amplo, sempre surge coisas novas. Por exemplo, esse livro aí eu não conhecia, hoje eu estou lendo, estou conhecendo os filmes que eu vou assistir também, as indicações. Então, eu agradeço, né, ao Geni também, a Anísia, a Iago, ao João também especial, que a gente teve um imprevisto com outra convidada. Eu falei, João, venha participar, não sei o quê. João, não, Luísa, eu vou. Então, obrigada também por ter aceitado assim em cima da hora, né? É isso, gente. Eu não tenho essa palavra. Eu queria fazer uns agradecimentos também, bem rapidinho. Eu tô, assim, orgulhosíssima, felizona. Ana Luísa, viu, gente, faz muita resenha minha. A gente foi participar de uma live e lá, assim, na frente da galera que convidou a gente, ela, professora Anísia é animada, empolgada. E sou mesmo, sou Então, não vou empolgada. empolgar, não. Foi empolgada. Eu sei que eu sou empolgada e eu tô muito, muito, muito feliz, porque, assim, vocês são incríveis. A gente queria muito que vocês estivessem mais próximos do Geni, por isso a gente pensou assim, vamos fazer um negócio que eles mesmos, né, eh, montem sejam os protagonistas tanto de pensar quanto de executar e de repente viralize e não flopa. E eu super acho que o Genitalk viralizou. Eu estou muito feliz com vocês. Eu quero parabenizar muito a Ana Luísa e Iago. E não só, Ingrid e Alejandro também estiveram muito, muito, muito próximos de toda a construção desse evento de hoje. Sim, 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 sim. E quero agradecer demais ao João, à Lucy, né, que esteve com a gente, mas especialmente também a cada um e cada uma de vocês aqui, dos genis dos outros lugares, a Luciana, querida, que sempre apoia os genis de todos, os campi, a cada um de vocês que estão aqui, novos, né, que chegaram. A galera do Geni é a gente, né? Não vou agradecer aqui a galera do Geni, não, que é obrigação de estar aqui. Brincadeira, gente. Mas, enfim, assim, muito feliz com todos aqueles e todas aquelas que estão chegando, né, como a Patrícia, mas também aqueles e aquelas que vieram, participaram hoje, vão vir outras vezes, independente de fazer parte do núcleo ou não. E eu estou feliz demais com a nossa primeira edição. Foi lindo, está sendo lindo, e esse é o primeiro de muitos. Valeu. É verdade. Uma coisa que eu queria falar antes é que teve alguns alunos que não conheciam o Geni, né? Então, divulgando, eles falaram que estão conhecendo agora, como o Vitor agora que está aqui. Que eu sei que vai querer entrar também para o Geni. Obrigado, gente, pela participação de vocês também. Estou muito feliz. Muito obrigada. Agradeço, viu, Anísia? Fofa, você que sempre está aí junto, brigando aí pelo Geni. Ótimo ver vocês trabalhando desse jeito. É ótimo trabalhar com vocês assim, viu? Parabéns a essa galera. A Ana já é sócia da Propis. Aí a gente vai. Mandar o convite para ela vir aqui hoje. É o quê? Eu te enviei o convite pessoalmente para você participar aqui hoje. Claro, porque assim, se eu não soubesse a minha agenda, é maluca, mas sempre que eu posso, eu estou aqui, sempre vou acompanhar vocês. Parabéns aí, boa noite. Vamos continuar discutindo. João, prazer te conhecer, ouvir você, a sua história, viu? Manda um beijo para Saulo. A gente tem uma edição ao vivo e a cores e bem aglomerada, viu? Um beijo. Gente, brigadão pelo convite, de verdade. Foi incrível estar aqui com vocês. Eu aprendi muito aqui. Senti muito acolhido. Também posso dizer que o Geni já ganhou mais uma pessoa. Obrigado. Obrigado, João. Tchau.